Nisso, a esquerda hoje levantou uma bandeira e está muito eufórica, né, em função da Polícia Federal, que solicitou à Justiça Federal a abertura de investigação para apurar movimentação financeira de Ana Cristina Vale, ex-esposa, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para comprar uma mansão em uma área nobre de Brasília. O pedido foi feito a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de combate à lavagem de dinheiro. Ainda em destaque, ao mesmo tempo, a PF encerra a investigação sobre o Renan Calheiros e Romero Jucá, denunciados na Lava Jato. Diz não ter encontrado indícios de crimes, mas informa que não conseguiu analisar todo o material de investigação no prazo dado pelo ministro Edson Fachin. Essa levantada de bola da esquerda, Marco Antônio, traz dúvidas sobre a conduta do presidente da República ao investigar a esposa dele, falando sobre a compra de 51 apartamentos com parte de pagamento em dinheiro. Nós vamos ter tempo suficiente para investigar? E se não temos tempo suficiente para investigar, isso pode prejudicar a campanha do presidente? De maneira alguma, William. Acho que o véu aí, essa máscara dessa militância jornalística de quintíssima categoria, já caiu faz tempo, né? É que nem na véspera da eleição do Trump contra Hillary, surgiram dezenas aí de denúncias de abuso sexual, das mais variadas possíveis, né? Aquela tentativa de demonizar o Trump como se o cara fosse um predador sexual. Esse tipo de notícia tem exatamente o mesmo jaez, o mesmo padrão de conduta desse pessoal militante. Eu sou a favor sempre de investigar tudo, mas vir nessa hora e fazer uma notícia e trabalhar dentro dessas notícias com esse ar de querer empechar o Bolsonaro ou a família dele dentro de um ambiente de corrupção, de alguma coisa ilícita, eu acho patético. É ridículo a pessoa que se presta a fazer isso. E tem uma coisa importante também, que moeda corrente nacional não é necessariamente dinheiro espécie. Então, não só tem que apurar a reportagem, né, tem que investigar a reportagem primeiro. Porque o que a gente tem visto de fake news aí não é pouca coisa. Mas também tem que olhar para o fato de que não é o Jair Bolsonaro que está sendo colocado em perspectiva dentro desse contexto. É ele, a família dele, os tios, os primos. Você tem um monte de gente aí em volta dele e estão querendo colocar ele no meio para gerar aquela pecha, né? De o Lula é corrupto, viu, pessoal? Mas o Bolsonaro pode ser também. Então é ridículo, é um questionamento ridículo que aparece num momento muito oportuno para essa militância de esquerda que já está desnudada, né? Esse pessoal já caiu a máscara deles faz tempo. Eterno. É óbvio que há um esforço aí do pessoal chapa branca, né? Dos porta-vozes, bolsominions, enfim, bolsolovers em geral, há muito chapa branca, né? E eles fazem realmente esse esforço aí para tentar, primeiro, descaracterizar o esforço de reportagem que foi feito. Foi, aliás, uma reportagem que consumiu muitos meses de trabalho, visitas aí a vários cartórios, cidades e tal, e tudo isso para, inclusive, chegar à conclusão de que 51 imóveis foram adquiridos lá em dinheiro. Agora, por quem? Deixado aí o banco imobiliário à parte, porque a história do banco imobiliário vai ser apurada e enfim, a polícia deve estar já com o seu olhar voltado para isso. Mas chama atenção, e o nosso objeto aqui é exatamente essa mansão de 3 milhões de reais comprada então pela senhora Ana Cristina. Porque vejam, aliás, uma mansão avaliada em 3 milhões de reais e em relação à qual diz que pagou aí pouco mais de 800 mil reais. Então veja, uma mansão no Lago Sul, lá de Brasília, uma região luxuosa, cara, uma mansão com 800 metros quadrados de área construída, e isso já foi mostrado, inclusive, um ano e pouco atrás. Eu me lembro de ter visto fotos, né, de uma casa suntuosa, com piscina, até uma academia dentro e tal. Mas, primeiro, o que chamou a atenção é que no início ela disse que a casa não era dela, depois era alugada, casa onde imóvel no qual ela reside e mora com o Jair Renan, né, o filho caçula. Mas aí, agora então ela admite que o imóvel é dela. Mas por que essa confusão toda e tal? E como é que então ela conseguiu adquirir? Veja, e não estou acusando de crime de ilícito algum, é que a gente tem dúvidas.
Porque é óbvio que isso desponta aí em meio a outras denúncias, mas chama muito a atenção o fato de que o último emprego dela como assessora, inclusive da deputada Célia Leão, lá do Distrito Federal, rendia aí um salário mensal de pouco mais de R$6 mil por mês. E eu imagino que ela tinha, né, reservas bastante substanciosas, porque com esse salário, manter a mansão, olha... Senhores, vamos passar a palavra... Peraí, William. Não, Marco, por favor, antes de passar a palavra para vocês, o nosso repórter lá de Curitiba, da Jovem Pan Curitiba, o Marques Souza, entrevistou o presidente Jair Bolsonaro e ele falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Porque faz isso em cima da minha família. Metade dos imóveis, um ex-cunhado meu. O que eu tenho a ver com ex-cunhado? Não vejo esse cara há um tempão. E busca uma maneira, 30 dias antes, um levantamento feito pela Folha, que não tem qualquer credibilidade, me acusar disso. Bota a minha mãe, que já faleceu, nesse rol também. Vem pra cima de mim. E ponto final. Agora, uma maneira de desgastar, não vão conseguir desgastar. Eles querem eleger, sabe quem, né? Não vão ter sucesso. Marco Antônio. Tá evidente isso. É que o Piperno, o mundo da fantasia pipérnica é tão bonitinho, porque a gente tem os maiores escândalos estruturais de corrupção que assolaram um país e que tem uma pessoa no meio de tudo isso. Ele sabe exatamente quem é. Só que ele não faz perguntas incômodas a respeito disso para essa pessoa. Ele coloca essa pessoa numa redoma, numa bolha, acima do bem e do mal, né? Porque ele quer o time dele no poder acima de tudo. Essa é a premissa lógica de um esquerdista. Ele não está preocupado com a verdade. O esquerdista, ele finge que está preocupado com a verdade. Ele quer poder. O Piperno quer o Lula no poder para que os sonhos dele, talvez essas taras autoritárias, eu não sei, de lockdown, essas coisas, sejam implementados. Mas aí quando vem, por exemplo, um pelo num ovo, que não faz o menor sentido, inclusive, né, dessa reportagem esdrúxula, lá veio o Piperno com as suas indagações. Não é um pelo no ovo, é um pelo em 51 imóveis, quer dizer, haja ovo, dá uma granja inteira aí, mais do que uma granja. Eu sou culpado porque eu tenho primo bilionário, Piperno, e aí? Agora o meu primo vai por associação integrar a minha pessoa? São patrimônios distintos, são vidas diferentes, CPFs diferentes, meu amigo. Qual a relação de uma coisa com a outra? Você está misturando tudo de propósito só para tentar derrubar o Bolsonaro na campanha dele agora. Você está fazendo, Marco, um esforçado papel de porta-voz chapa branca. Eu respeito o seu chapa branquismo. Não falei nada demais. Não falei nada demais. Você combina com o chapa branquismo, é verdade. E você também sonha, você realmente, se regozija quando, né, quando vê a figura do presidente da República, a gente entende isso e essa tara toda. Mas eu queria dizer o seguinte, que não é uma questão de pelo em ovo, são 51 imóveis, de fato, alguns de familiares mais próximos ou não, mas também, né, imóveis dele, dos filhos e tal, porque a gente está falando de muita Me fala quantos dele. De muita Me fala coisa. Quantos dele. De muita coisa. Me fala quantos dele. Você nem sabe. Você sabe só o que a reportagem fala. Eu fico imaginando Você não sabe quantos são dele. Como é que olha, eu invejo o presidente numa coisa. Ele, com salário de parlamentar, consegue ter casa em Angra, apartamento em Brasília, casa em condomínio lá na Barra da Tijuca. Realmente ele construiu um patrimônio importante com o salário de deputado e o soldo lá de capitão. Eu fico, morro de inveja, porque não é fácil montar tudo isso com tão pouco dinheiro. E o risco de você divulgar uma reportagem dessa, e principalmente no período eleitoral, e ao mesmo tempo a gente tem exemplos aqui. Eu trago o exemplo do que eu falei no início, não sei se os senhores prestaram atenção. A PF encerra investigação sobre Renan Calheiros e Romero Jucá, denunciados na Lava Jato. Diz não ter encontrado indícios de crimes, mas informa que não conseguiu analisar todo o material da investigação no prazo dado pelo ministro Edson Fachin. Então, assim, se o tempo foi curto e não conseguiram investigar tudo, pergunto eu aos senhores, eu encerro uma investigação assim e deixo para trás e não continuo? O que eu devo fazer num caso como esse, Marco Antônio, dentro da área do direito? Se você tem indícios, se você tem evidências, se você tem um conteúdo aí probatório que permite a continuidade da investigação, sim, você deve encerrá-la.
e eu não vou ser leviano aqui de falar o contrário, eu não conheço a investigação que remete aos dois. E por mais que eu tenha opiniões com relação aos políticos, a essa velha guarda da política, eu sou um defensor duro, diferente do Piperno, do Estado de Direito. Eu defendo o Estado de Direito até para as pessoas que eu não gosto, até para os meus adversários políticos. Mas o Piperno não. O Piperno, eu vou lembrá-lo que na semana passada tive um debate com ele efusivo, e o Piperno falou, né, com veemência, que se fosse baseada apenas numa reportagem do Metrópole que era voltada só para mensagens de WhatsApp, e tão exclusivamente isso, a decisão do Alexandre de Moraes seria absurda. Ele falou isso. Mas eu quero mais do Piperno. Não é absurda, é autoritária, é ilegal, é inconstitucional, viola a lei orgânica da magistratura e deveria remeter a uma punição do ministro no âmbito penal, inclusive. Porque o que foi feito foi abuso de autoridade. Então, é com essa proporção que a gente está lidando aqui, entendeu, William? Eu não estou defendendo alguém que... Eu não posso nunca defender alguém que ultrapassa os limites do Estado de Direito. Piperno. Em relação às investigações em torno do senador Renan Calheiros, eu acho que realmente ele deve ser um grande equilibrista, porque é impressionante. Ele é investigado há muitos anos e a justiça não consegue condená-lo. Ou ele foi alvo de muitas acusações injustas, ou então a justiça do Brasil tem sido extremamente incompetente e incapaz, porque isso não é de hoje. Aliás, inclusive ele já chegou a perder o seu mandato, seu mandato de presidente do Senado por conta de um desses afastamentos aí. Mas eu sempre espero mais, sempre tenho esperança que não apenas o senador Renan Calheiros, mas políticos, né, das mais diferentes matizes e mais diferentes siglas e pés políticos, né, sejam alcançados pela lei, sim. Né? Às vezes o ímpeto inicial é muito forte, é muito grande, e depois esse ímpeto acaba arrefecendo, os políticos estão todos soltos, livres, leves e soltos por aí, né? Marco, olha, eu já vi o Marco você se silencia sobre abuso de poder, Piperno. Eu percebi que você tem esse comportamento e é reiterado. Porque você além de ser assodado... Você tem um lado autoritário mesmo. Marco, você além de ser tem um muito lado autoritário. Então, você é muito assodado, mente de forma contumaz e não me deixou terminar, porque a pergunta era sobre o Renan e eu já ia emendar com esse segundo assunto que você trouxe à tona. Né? Então eu falei sobre o Renan, que foi a pergunta que o William fez. Eu disse que eu lamento. Em relação à segunda questão, faz uns 4, 5 dias que inclusive eu discuto isso com o Constantino, que até brincou no Twitter, falou, eu quero ver se... Não foi exatamente o Constantino, o deputado Eduardo Bolsonaro tuitou lá falando que queria saber se eu, Fábio Piperno e tal, sairia em defesa de Rodrigo Constantino se ele fosse alcançado por essa operação, que até aqui não tem nada, não tem elementos muito concretos na minha avaliação. Eu disse que sim, e ele, inclusive o deputado veio aqui até o 3 em 1, disse isso pessoalmente a ele. Quer dizer, eu acho sim que essa operação, como eu falei no primeiro dia... Marco